Minha querida aluna, meu querido aluno, sou o professor Geraldo, retomando a nossa revisão de final de ano. No encontro anterior, nós começamos a parte relativa à reflexão por espelhos planos e hoje nós vamos finalizar esse assunto abordando o importante problema da associação de espelhos planos. Se você dispõe de espelhos planos em casa, pequenos que sejam, já deve ter notado que ao colocá-los frente a frente, de modo que eles formem um determinado ângulo, um objeto colocado entre eles vai revelar uma certa quantidade de imagens que varia conforme o ângulo que os espelhos formem. Nós já vamos poder mostrar através de desenhos, e é possível provar matematicamente mesmo, que quanto menor for esse ângulo, maior é o número de imagens. Alguma vez na sua vida você já viu isso? Provavelmente sim. Existe um brinquedo chamado caleidoscópio, que pode ser encontrado em lojas de R$ 1,99, uma coisa bem simples, de baixo custo, sem muita sofisticação, mas que agrada, principalmente as crianças. E eu já adulto encontrei, por acaso, um caleidoscópio numa loja de R$ 1,99 na praia de Enseada, litoral norte catarinense. Trata-se de um cilindro de papelão que tem um furo, um orifício numa das extremidades e na outra extremidade, protegido por uma tampa transparente, um conjunto de espelhos. E entre os espelhos, miçangas, lantejoulas, objetos bonitos, mas pequenos. De tal modo que quando a gente gira o caleidoscópio, aquelas peças se acomodam e a simetria das imagens que os espelhos fornecem produz uma figura simétrica bonita. Daí que vem o nome caleidoscópio. Scópio significa observar, caleido significa bonita. Então, observar coisa bonita. E em outro momento, uma associação de espelhos que permite múltiplas imagens, como as figuras, as fotografias que nós já vamos mostrar, também esclarecerão. Um outro momento em que você pode ter observado uma associação de espelhos é em elevador. Nos prédios mais luxuosos, frequentemente nós temos espelhos, pelo menos em 2 paredes, às vezes até em 3 ou até nas 4. Na hora que fecha a parede tem mais um espelho. Pois é. Então, se você já se viu diante de uma situação como esta, aqueles espelhos que estão em paredes opostas deveriam ser paralelos, mas raramente são rigorosamente paralelos. Um pequeno ângulo eles formam. E o número de imagens aí acaba sendo muito grande. Já reparou isso? A gente se olha num dos espelhos e vê múltiplas imagens. Só não diria infinitas, porque a cada reflexão a energia luminosa diminui um pouquinho. De modo que o assunto da aula de hoje é esse: associação de espelhos planos. Pode-se demonstrar que quando um objeto é colocado entre 2 espelhos, aqui formando um ângulo relativamente pequeno, o número de imagens pode ser calculado por 360 graus sobre alfa menos 1. Repare que quanto menor for alfa, maior for n. Para alfa igual a 90 graus, por exemplo, faça a experiência em casa, se você tiver espelhos, colocando-os em ângulo reto, planos, espelhos planos. 360 dividido por 90 dá 4, menos 1 dá 3. Se o ângulo for de 60 graus, 360 por 60 dá 6, menos 1 dá 5. Para 40 graus eu teria 9 menos 1, então 8 imagens. Para 10 graus eu teria 36 menos 1, teria 35 imagens. Quanto menor o ângulo, maior o número de imagens. Um detalhe que eu tenho de falar, por uma questão de ser correto, essa fórmula não vale sempre. Quando o quociente de 360 graus por alfa for par, como no caso de 60 graus, esse quociente é 6, ou mesmo 90 graus, 4, essa fórmula vale sempre, quer dizer, não importa onde você coloque o objeto. Mas caso esse quociente seja ímpar, por exemplo, para alfa igual a 72 graus, ou mesmo para alfa igual a 40, para 72, 360 por 72 dá 5, 40 graus aí vai dar 9 esse quociente. Se esse quociente for ímpar, essa fórmula só dá o valor correto se o objeto estiver no plano bissetor do diedro, quer dizer, exatamente no meio, equidistante dos dois. Há essa ressalva, em geral, no vestibular, nada se fala a respeito disso. Quando uma situação como essa é proposta, você a princípio vai supor que as condições de validade da fórmula sejam de fato atendidas.
Por que múltiplas imagens podem ser vistas? Aqui você vê, quando o alfa é 60 graus, há pouco nós vimos, seriam 5 imagens, lembra? 1, 2, 3, 4, 5 imagens. Quando o alfa é 40, deu 9 menos 1, 8, né? Tá aí, ó, 8 cavalinhos de imagens, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que tantas imagens são observáveis no caleidoscópio também? Porque são 2 espelhos. Para cada espelho você tem uma imagem. Enantimorfa, né? Aquela história de trocar a direita pela esquerda. Agora, a imagem que um dos espelhos fornece, por exemplo essa I1, acaba servindo de objeto para o outro espelho, proporcionando uma nova imagem, sempre respeitando aquela regra, né? Que a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. Aqui também a I2, que é a imagem fornecida pelo espelho horizontal, ela acaba servindo de objeto para o espelho inclinado, proporcionando uma quarta imagem. Então essa é a razão, inclusive, claro, que esse problema poderia ser resolvido graficamente. Se nós ligássemos esses pontinhos, teríamos sempre uma figura simétrica. Daí é que surge a beleza do caleidoscópio. Mas o que motiva esta aula, uma aula inteira para um problema só, primeiro tem que entender por que são tantas as imagens. Você acabou de ver. E olha, a cada reflexão há uma reversão. Só que quando a imagem serve de objeto para outro espelho, uma nova reversão ocorre, né? Então a gente tem que ficar atento à pergunta, às vezes pode ser feita de uma forma a exigir um pouquinho mais de reflexão, e é isso que a gente pretende treinar na aula de hoje. Através, como sempre, de exercícios. Primeiro exercício de hoje. Um objeto é colocado entre 2 espelhos planos posicionados de modo a formarem um certo ângulo agudo, quer dizer, menor do que 90 graus. Um observador convenientemente colocado observa um número máximo de 29 imagens. Calcule a medida do ângulo formado entre os espelhos. Procure guardar aquela formulazinha, né, que você viu há pouco. N igual a 360 graus sobre alfa menos 1. Em geral é dado alfa e a gente calcula N, como foi feito aqui. Mas aqui, para complicar um pouco, ele disse que o número de imagens é 29 e pergunta qual é o ângulo. Então, na fórmula, você vai trocar o N por 29. É assim que se faz. O slide seguinte revelará. Lá está. N igual a 360 graus sobre alfa menos 1. No lugar do N, ponha 29. Esse menos 1 vem para o primeiro membro, 29 mais 1, 30, igual a 360 sobre alfa. Passo o alfa multiplicando, 30 dividindo, 360 por 30, 12 graus. É isso aí. 2 espelhos planos posicionados de modo a formar entre si um ângulo de 12 graus permitirão a visualização de um número máximo de 29 imagens. Por que máximo? É claro que dependendo da posição em que você se coloque, uma imagem pode se sobrepor à outra, né? 3 pontos podem estar alinhados, quer dizer, as 2 imagens mais o teu olho, aí você poderá não enxergar as 29 imagens, dependendo de onde você as observe. Por isso esse número é o número máximo de imagens observáveis. Tranquilo? Mais exercícios. Como que esse assunto pode complicar? Aparentemente é tão fácil, professor. É uma formulazinha só, né? N igual a 360 sobre alfa menos 1. Geralmente os alunos guardam com rapidez. Como é que esse assunto pode complicar? Vejamos a seguir. Problema 2. Uma boneca é colocada entre 2 espelhos planos que formam entre si um ângulo de 10 graus. Se a boneca levantar a mão direita, quantas imagens levantarão a mão esquerda? E quantas levarão a mão direita? Levantarão a mão direita? É um negócio. Espelho plano, você sabe, vimos no encontro anterior, né? Produz reversão da imagem. Se a boneca levantar a mão direita, a primeira imagem levanta a mão esquerda. Mas essa boneca que levanta a mão esquerda, que é uma imagem fornecida por um espelho, acaba sendo um objeto para o outro. E aí uma nova reversão vai ocorrer. Como esta reversão se repete reflexão após reflexão, é de se esperar que haja um equilíbrio nessa quantidade, né? Metade faz uma coisa, metade faz outra. Tá, mas e se o número de imagens for ímpar? Aqui vai ser, né? 360 por 10 vai ser 36, menos 1, 35. Metade de 35 é 17,5. 17,5 bonecas farão uma coisa, 17,5 outras? Não, claro que não. Então veja o raciocínio. Primeiro você substitui na fórmula o alfa por 10 graus. 360 sobre alfa menos 1 diz a fórmula. 360 sobre 10 dá 36, menos 1, 35.
haverá 35 imagens. Só que se você considerar o objeto também, você tem um total de 36 elementos, não é? Uma boneca que é o objeto e mais 35 que são imagens. E a metade de 36 é 18. Então 18 tem que fazer uma coisa e as outras 18 terão de fazer a outra coisa. 18 levantarão a mão direita, só que uma delas é o objeto. Foi dito que a boneca que é o objeto levantou a mão direita. Então mais 17 imagens levantarão a mão direita. Isso é a resposta lá do item B. Tá? 18 fazem uma coisa e as 18 imagens restantes levantarão a mão esquerda. Percebe? Então você teve de não apenas aplicar a fórmula, mas de fazer uma pequena reflexão a respeito da pergunta. Ok? Mais um exercício, também já se viu esse tipo de pergunta várias vezes em vestibular. Numa peça de teatro, ou poderia ser numa cena de um filme, às vezes de curta duração. O diretor do filme tem interesse em filmar inúmeras bailarinas, ou no problema que vamos propor a seguir, caveiras, ossadas humanas. Uma quantidade grande. Bailarinas dessas, muito profissionais, né, que fazem espetáculos maravilhosos, costumam ser caras, cobraram muito. As caveiras, quando bem conservadas, também são objetos caros, essas ossadas. Muitas vezes fica oneroso para o diretor do filme contratar tantas bailarinas, tantas artistas ou comprar tantas caveiras. Usar um jogo de espelhos é um recurso. Colocaremos esses elementos entre dois grandes espelhos e, como a cena é de curta duração, a plateia nem perceberá que alguns desses elementos são, na verdade, imagens de tão parecidos que são com os próprios objetos. Tá? Um problema a esse respeito, então, é proposto a seguir. Último problema desse nosso encontro. Na apresentação de uma peça de teatro, o diretor resolveu colocar 3 caveiras entre 2 espelhos planos fixos que não podiam ser percebidos pela plateia. Sabendo que com esse truque ele conseguiu uma cena com 54 caveiras, qual é o ângulo entre os espelhos? Ele quer o alfa da fórmula. Esse problema parece ser semelhante ao primeiro que foi feito há pouco, né? Se eu tenho um número de imagens, fica fácil achar o ângulo. Mas será que o número de imagens, o n da fórmula, é 54? Afinal, ele quer ver 54 caveiras? Não, porque entre as caveiras que os espectadores, né, poderão ver, estarão os objetos também. 3 são objetos, são caveiras reais, foram compradas apenas 3 para serem vistas 54. Se 3 são objetos, então não há dúvida de que 51 serão imagens. Você dirá, então o n da fórmula é 51, professor? Também não, porque eu não disse ainda, mas os desenhos já insinuaram, e se eu não disse, digo agora, que naquela fórmula, o n daquela fórmula, olhos nos olhos, é o número de imagens que nós obtemos para um objeto. Aqui são 3 objetos. Então, a gente tem de refletir, né, pensar sobre qual deve ser o n, é o número de imagens para um objeto. E é isso que nos leva, então, a fazer a seguinte regrinha de 3. Veja bem, a proposta é comprar 3 caveiras para ver 54 elementos. Desses 54, 3 serão objetos, 51 serão imagens. O n não pode ser 51, porque 51 é o número de imagens para 3 objetos. Porque são 3 caveiras. Se fosse um elemento só, se de 3 elementos eu tenho 54 que eu vejo no total, se fosse um eu teria 18, né? Porque 3 dividido por 3 dá 1, 54 por 3 também dá 18. E desses 18 elementos que eu vejo para cada elemento, 1 é objeto e 17 são imagens. Então, o número de imagens que eu vou ter para cada objeto seria 17. Veja bem essa regrinha de 3, claro que a gente faz de cabeça, que está nessa primeira linha, e que te obriga a pensar antes de entrar na fórmula. Entrando na fórmula, então, com n valendo 17, fica-se com 17 igual a 360 sobre alfa menos 1, passo o menos 1 para a direita, 17 mais 1, 18, igual a 360 sobre alfa
Alfa passa para o primeiro membro multiplicando o 18, passa dividindo, 360 por 18 dá 20 graus. Então não tenha dúvida, se você colocar dois grandes espelhos formando 20 graus e colocar 3 caveiras entre eles, a plateia poderá ver 54. Verá as 4 caveiras objetos e mais 51 objetos, 51 imagens. Se colocasse uma caveira só, haveria 18 objetos. Mas desses 18 elementos, um é objeto e 17 são imagens. Por isso que o N é 17, tá ligado? O N é o número de imagens para cada objeto. Ficou claro? Pois é, 15 minutos da sua atenção, eu acredito, foram suficientes para você então dominar o problema, espero, da associação de espelhos e assim guardar pelo resto da vida como é que a gente calcula o número de imagens. Lembre-se disso quando você olhar no caleidoscópio. Se nunca viu, compre. É uma maneira de você ver a associação de espelhos na prática. Também não vai destruir para ver lá dentro, né? Observe as imagens bonitas que são formadas no caleidoscópio. E quando entrar no elevador também, não deixe de refletir a respeito desta sua aula de física. Muito obrigado pela sua atenção. Vamos ter ainda mais um encontro de preparação para a recuperação final. Até breve, então. Forte abraço.